Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu coração, mais uma palavra do céu para a sua vida. Em 1 João, no capítulo de número 4 e no versículo de número 18, tem uma palavra do céu para você. Eu quero conversar com você hoje a respeito do medo. E João nos diz assim: no amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quero conversar com você a respeito do medo. Existe o medo que nos preserva da vida. Existe o medo que nos impede, por exemplo, de nos jogarmos de uma ponte, de colocarmos o nosso dedo em uma tomada elétrica, de entrarmos em uma fogueira. Esse medo é um medo saudável, é um medo para a preservação da vida. É o medo, por exemplo, que eu sinto antes de trazer uma palavra para você. Por que eu tenho este medo? Porque eu tenho medo no meu coração de não honrar aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. É um medo saudável, é um medo que me lembra quão pequena eu sou e quão grande é Deus, quão grande é o Senhor. É um medo saudável. Porém, o que eu quero falar com você hoje é acerca do medo paralisante, aquele medo que te impede de fazer coisas grandes, aquele medo que te impede, por exemplo, de viver o propósito de Deus para a sua vida. E eu quero conversar com você sobre o povo de Israel, sobre o que aconteceu com este povo no capítulo 14 de Números. E o medo é algo tão interessante, se a gente fizer uma busca no Google, aparecem 496 tipos de fobias. Só tipos de fobias, das mais diversas possíveis que você pode imaginar. Tem gente que tem medo, por exemplo, que é chamado de teofobia, medo de Deus, medo da religião. Tem gente que tem medo, por exemplo, um medo que é chamado de uifobia, que é medo dos filhos. Tem gente que tem medo de árvore, tem gente que tem medo de tomar banho, tem gente que tem medo de leite. Tem medo que você nem imagina que existam. E existem muitos tipos de medo. E chegou um ponto aqui na vida do povo de Israel que eles também tiveram um medo terrível, um medo paralisante. E é um medo que paralisou esse povo, que impediu esse povo de viver o extraordinário que Deus tinha para esse povo. Esse povo de Israel, aqui no capítulo 14, eles estão tomados pelo medo. No capítulo 13, por exemplo, Moisés os tirou da escravidão do Egito, os conduziu, e eles estão agora prestes a entrar na terra prometida. Prestes a chegar na promessa de Deus para a vida deles. E quando eles chegam ali em determinado lugar, Moisés separa de cada tribo um homem, no total de 12 homens, e separa esses homens como espiões, como espias, e manda esses homens investigarem como é aquela terra, observarem como é aquela terra, antes deles se apropriarem da terra. E eles vão. E eles passam 40 dias ali observando aquela terra, observando tudo o que acontecia ali naquela terra. E eles chegam com um relatório para Moisés. Aqueles 12 homens chegam com um relatório para Moisés, diante de Moisés e diante de todo o povo. Eles falam do relatório para Moisés. E quando o povo começa a ouvir esse relatório, primeiro eles falaram da beleza da terra, que a terra era fértil, que a terra era boa, que a terra era bonita, mas depois eles disseram, mas a terra está cheia de gigantes. A terra tem muitos gigantes e nós, aos olhos desses gigantes, parecemos pequenos gafanhotos. Eles disseram, eles vão nos devorar vivos. Essa terra é feita de cidades fortificadas, de fortalezas, e nós não temos como entrar nesta terra. Porém, Josué e Calebe foram os únicos diante daqueles 12 homens, apenas eles dois, Josué e Calebe, entre aqueles 12 espias. Eles não deixou o medo os oprimirem. Eles não deixou que o medo tomassem de conta deles. E eles dizem, afirmam, a terra é boa,
A terra é boa. Eles trazem um cacho de uva que é preciso 2 homens para carregá-lo, tamanha fertilidade daquela terra. Mas os israelitas não podiam ver como era possível para eles entrarem naquela terra de um povo tão forte. E nesse contexto é que nós chegamos em Números capítulo 14, que é o que eu quero conversar com você hoje. Chegamos nesse texto do capítulo 14. Nós não encontramos, até o versículo de número 8, nenhuma palavra que fale de medo, de fobia ou de pavor. Porém, nós observamos quando lemos que eles estão tomados pelo medo. Totalmente tomados pelo medo. E eu quero falar para você sobre 4 perigos que o medo nos oferece. O primeiro perigo que o medo nos oferece é que o medo nos faz olhar para trás, ao invés de avançar. Se você depois puder ler esse capítulo 14 de Números, você vai encontrar isso que eu estou lhe dizendo, no versículo 2 ao versículo 4. O medo impede você de avançar e lhe faz olhar para trás. Eles estão prestes a chegar na terra prometida. No entanto, eles olham para Moisés e dizem assim: nos permita voltar para o Egito. É melhor ser escravo no Egito do que estar aqui nesta terra e ser consumidos por esses gigantes. Esses gigantes vão nos matar à espada e depois vão pegar nossas mulheres e nossos filhos e transformar em escravos. No entanto, eles já estavam há 400 anos como escravos no Egito. Eles sabiam o peso de serem escravos, mas o medo é tão paralisante, o medo é tão forte que eles preferem voltar à escravidão do Egito a avançarem. Então, o primeiro perigo que o medo nos oferece, ele nos impede de avançar, ele nos impede de seguir adiante. Se você permitir que o medo te controle, que o medo exerça domínio sobre você, ele levará você a recuar ao invés de avançar. Se você permitir que o medo te controle, ele vai te levar a recuar ao invés de avançar. Eles tiveram o foco errado. Aqui eles estavam prestes a entrar no futuro que eles esperavam, na promessa que Deus havia feito a eles, no legado que Deus havia prometido. Porém, por causa do medo, é tão grande que eles preferem retroceder, voltar a serem escravos, a entrarem na terra prometida. Às vezes, nós permitimos que algo que aconteceu lá atrás, lá no nosso passado, talvez num relacionamento, talvez com alguém da sua família, ou talvez num momento de trabalho, ou num casamento que não deu certo, e muitas vezes nós permitimos que o medo disso nos paralise e nos impeça de andar para a frente. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 e 14, ele nos diz assim: avançando para as coisas que estão adiante de mim, deixando para trás o que ficou para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo pelo alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Prossiga, não volte atrás, vá adiante. O que Deus tem para você é grande. Não queira voltar para o Egito. Assim, o segundo perigo que o medo nos oferece, o medo nos faz viver com bênçãos limitadas em vez de fé. O medo nos faz viver com bênçãos limitadas ao invés de avançar em fé, ao invés de romper em fé. Quando estamos tomados pelo medo, esquecemos do poder de Deus. No Salmo 121, e no verso 1 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Não tenha medo de avançar. O seu socorro vem do Senhor. Nós nos esquecemos da provisão de Deus quando estamos com medo, quando nós estamos focados no medo, olhando para a situação difícil, olhando para a crise, olhando para o que restou da pandemia. A gente esquece de
Crê na provisão de Deus. O Deus que cuidou de você antes é o Deus que vai continuar cuidando. É o Deus que cuidará também do seu futuro. O povo de Israel tinha sido alimentado no deserto. O povo de Israel tinha passado por um mar a seco que se abriu. Eles tiveram no deserto pão que desceu do céu. Eles tiveram roupa que não envelheceu, sapato que não se acabou. No entanto, diante do medo, eles esqueceram da provisão de Deus. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, verso 19: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O medo nos faz olhar para trás, ao invés de prosseguir, ao invés de seguir adiante. O medo nos faz viver com limitadas bênçãos, ao invés de viver em fé. E em terceiro lugar, o medo nos faz viver com divisão do amor e da amizade. Está lá no versículo 5 ao versículo 9. O medo foi tão grande que começou a causar divisão no meio daquele povo. Por causa do medo, eles ficaram divididos. Eles não acreditaram em Caleb, eles não acreditaram em Josué. Eles prefiram gritar de medo. A Bíblia diz que eles ficaram tão apavorados que eles murmuraram e gritaram de tanto medo. Eles estavam tão apavorados que a única coisa que eles conseguiam ver, a única visão que eles tinham era do medo. Eles não conseguiam ver a ousadia de Josué e Caleb, que queriam entrar naquela terra. E quando Caleb diz para aquele povo no versículo de número 10, nós vamos conseguir. Sabe o que eles dizem? Eles querem apedrejá-los. Tamanho é o medo e o pavor daqueles homens, por causa do medo. Eles desconfiaram. Quando estamos tomados pelo medo, a nossa tendência é desconfiar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor com todo o teu entendimento. É Ele quem vai te conduzir. É o Senhor que te conduzirá em vitória. Por causa do medo, eles se desuniram. O medo nos faz perder o respeito e a consideração pelos outros que não partilham do mesmo medo. Quando a gente está com medo e a outra pessoa não está, a gente costuma não respeitar mais, não considerar mais aquela pessoa, porque não partilha do mesmo medo que a gente. Muitas vezes a nossa saúde espiritual depende de trocar o medo pela coragem, de enfocar o melhor de Deus em nós. Nós nunca iremos chegar às grandes alturas para o Senhor se estivermos constantemente vivendo com medo. Se estivermos constantemente vivendo com medo, Deus não vai poder nos levar a grandes alturas se não tivermos ousadia para chegar lá. A vontade de Deus nunca irá levá-lo onde a graça de Deus não pode mantê-lo. Você precisa ter coragem para viver o sobrenatural de Deus. Quarto perigo que o medo nos oferece: o medo nos faz esquecer o plano de Deus para nós. Quando estamos tomados pelo medo, nós esquecemos o plano de Deus para nós. Está no versículo de número 3. O medo cega. O povo ficou cego. O povo dizia assim: eu quero voltar para o Egito. Eu quero voltar para o Egito. Eu não quero mais entrar nessa terra, porque essa terra tem gigantes. E Josué e Caleb dizendo assim: se o Senhor estiver conosco, não tem gigante, não tem grande, não tem pequeno. Se o Senhor estiver conosco, a vitória é certa. Porém, eles estavam tomados pelo medo e não conseguiam ouvir nem ver mais nada. O medo nos faz esquecer o plano de Deus para nós. O medo cega. O povo permitiu que o medo os levasse a esquecer o plano de Deus para eles. Deus havia prometido uma terra que emana leite e mel. Porém, eles estavam tomados pelo medo. O medo amarra. O medo é uma das principais ferramentas de Satanás. O medo cega. No entanto, o amor de Deus lança fora todo medo. Não permita que o medo lhe impeça de viver o que Deus tem para você. Sabe por quê? Um bombeiro, ele entra em um prédio em chamas. Sabe por que ele arrisca a própria vida, muitas vezes perdendo a própria vida, para entrar em um prédio em chamas?
porque ele olha somente para a sua missão, ele olha para aquilo que ele foi treinado para fazer, aquilo que ele se comprometeu em fazer, ele olha para o propósito que ele tem. O medo nos impede de ver e viver o nosso propósito. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Não devemos deixar que o medo esteja entre nós e o propósito de Deus para nós. Aleluia! Não permita que o medo te paralise. Não permita que o medo te impeça de viver o que Deus tem para você viver. Devemos ser como os bombeiros. Olhar para o nosso propósito, para a nossa missão. Devemos manter os nossos olhos em Deus, pois com o poder de Deus em nós, não há nada a temer, porque em Deus nós somos mais do que vencedores. Em Deus nós podemos todas as coisas e nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia! O amor de Deus lança fora todo o medo. Não deixe o medo te paralisar. Se levante hoje em ousadia. Se levante hoje em nome de Jesus, no amor de Deus e no poder de Deus. E encare o que tiver que encarar. E viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Viva o extraordinário que Deus tem para você. Cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida e família. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. E deixe que o amor de Deus entre em você, porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu coração, Deus repreenda o medo da sua vida e que você viva o que Deus tem para você viver. Deus abençoe e continue conduzindo a nossa nação. Deus te abençoe em nome de Jesus.